Eu venho tratar de um assunto que tem ocupado a imprensa nacional nos últimos dias, que envolve diretamente o meu estado, o estado do Acre, mas tem que ser compartilhado com todo o país. A grande imprensa tem trabalhado de Porto Alegre a São Paulo, tem divulgado nos jornais, no rádio, na televisão, a problemática dos haitianos. E, lamentavelmente, por conta da desinformação, num tema tão delicado que são os seres humanos envolvidos, por pura desinformação, o brasileiro vai tirando conclusões precipitadas e equivocadas sobre o que está ocorrendo em relação a haitianos. Eu venho à tribuna, primeiro, para dizer que a situação não é grave dos haitianos no Acre. Ela é gravíssima. Eu venho à tribuna para chamar a atenção do Brasil, não agora, porque estavam saindo alguns ônibus para ir para São Paulo. Eu venho trazer números de quantos haitianos já passaram pelo Acre e estão hoje no território brasileiro. Por semana, por dia, por mês. Chamo a atenção da imprensa. Investiguem, façam reportagens para que nos ajude a dar para as autoridades a exata dimensão do problema. Senadora Ana Amélia, hoje estão colocando que há um grupo de haitianos indo para Porto Alegre. A imprensa diz que um grupo também está indo para São Paulo. A outra parte da imprensa que houve uma decisão do governo federal de suspender, olhe bem, aí já usam os termos inadequados, o envio de haitianos do Acre para São Paulo ou para Porto Alegre. Mas o Acre nunca teve e não tem nenhum haitiano. O Acre nunca teve e não tem nenhum haitiano. O problema é que nós tivemos no Haiti um terremoto da maior gravidade, um grande desastre natural, em 2010, que levou uma figura brasileira muito querida, Dona Zilda Arnes, outros brasileiros e milhares de haitianos. O país entrou num colapso, que já era muito ruim, entrou num colapso ainda pior. E o que aconteceu a partir do final de 2010 é que, em dezembro, começaram a chegar na fronteira do Acre haitianos. Ali se fez uma pergunta, bem, quem cuida das fronteiras não é o governo do Acre, não é o cidadão acreano. Quem cuida da fronteira do Brasil no Acre, em qualquer estado, é a Polícia Federal, são forças federais. E começou a acumular-se um número grande de haitianos querendo entrar no Brasil sem documento. Nenhum deles tinha visto de entrada. Vieram pelas mãos de coiotes, pagando em média de $2.000 a $3.000. Então, vejam, pessoas que sofreram um terremoto, perderam parte da família, juntaram $2.000, $3.000, vieram até a fronteira do Brasil e queriam entrar no país do pleno emprego. Buscar o sonho brasileiro. Mas só que não eram 1, 2 ou 3, eram centenas. O que aconteceu? As autoridades brasileiras resolveram autorizar a Polícia Federal a documentar esses haitianos, essas centenas, na época tinham perto de 300, para que eles pudessem vir no Brasil com um visto provisório, mas em decorrência do desastre natural. A lei não dá para tipificar o caso dos haitianos que chegam pelo Acre de um refugiado clássico. Foi feito uma interpretação de que eram refugiados ambientais. Refugiados ambientais. Com base no desastre natural ambiental no Haiti, o Brasil começou a dar visto para que os haitianos pudessem entrar no Brasil. Nenhum deles quis ficar no Acre, nunca buscou morar no Acre. Eles querem entrar no Brasil e usam a rota rodoviária do Peru com o Acre, vindo do Equador. Então, nunca nenhuma autoridade do Acre foi estimular a vinda de haitiano.
muito menos o governador Tião Viana, que tem sido apenas uma vítima da desinformação da imprensa e também de um grave problema. O que os senhores, as senhoras fariam se tivessem governando um Estado e, por conta desses conflitos, desse mundo desigual, milhares de pessoas entrassem no seu Estado e pedissem comida e ajuda para seguir viagem? O que fazer? Nenhum deles quer ficar no Acre. Eu vou dar os números, eu estou vendo a senadora de São Paulo, minha colega ali, Marta, senadora Ana Amélia, eu vou dar os números. A imprensa divulgou agora que o prefeito Haddad estava preocupado porque estava um ônibus saindo de Rio Branco para ir para São Paulo. Eu acho que, inclusive, tem que melhorar essa informação mesmo. Eu acho que as autoridades do Rio Grande do Sul, de São Paulo, e eu estou fazendo aqui da tribuna, fiquem atentos, porque não é um ônibus. Sabe quantos haitianos entraram no Brasil e passaram no Acre de dezembro de 2010 até o final do ano passado? E aí eu estou juntando informações agora deste ano, eu vou dar o número, e aqueles que acham que esse problema é um problema pequeno, pasmem, é um problema bastante grande. Só de janeiro para cá, de janeiro de 2015 para cá, em janeiro passaram 1.265 haitianos entraram no Acre. Em janeiro deste ano, senadora Marta. Em fevereiro foram 1.604. Mulheres, crianças e homens. Chegaram lá em busca de seguir viagem. Para onde? Para São Paulo, para o centro-sul do Brasil. Em fevereiro, foi esse número, 1.604. Em março, foram 1.365. Então, Folha de São Paulo, Jornal Globo, o Estadão, Valor Econômico, Correio Brasiliense, não são 1.000, não. São 4.234 entre janeiro e março. O que qualquer autoridade faria se chegasse num estado um grupo de refugiados dessa quantidade? Eu não conheço nenhum outro campo de refugiado na América Latina que tenha tanta gente como esse no Acre. Como vamos dar conta? Como vamos pôr nas costas de um governador essa responsabilidade? Ontem, senadora Marta, chegaram 200 em Rio Branco. 200! Como é que está sendo feito lá? Em 3 dias, a Polícia Federal, a Receita Federal, as autoridades federais dão o documento. Quanto mais documento é dado, mais haitianos chegam. Óbvio. E eles chegam lá querendo comida e seguir viagem. Qual é a solução? Sabe quantos passaram, então, eu vou ler só o número antes de ouvir, depois ouvir a querida colega senadora Marta. Olha, 35.938 haitianos passaram no Acre, ficaram no Acre em busca de seguir viagem de dezembro de 2010 até o mês passado. Vou repetir o número, 35.938 haitianos. Se eles tivessem ficado no Acre, seria o 3º município do estado. Agora, não são só haitianos. Haitianos foram 32.700. Senegaleses foram 2.774. Senegaleses saíram da África, foram para o Panamá, do Panamá para o Equador, que a rota é essa, e entram do Equador por rodovias. Então, eu gostaria de pedir aos colegas profissionais da imprensa que busquem essas informações para que a gente possa dar a dimensão do problema. Eu vou ouvir a senadora Marta. O problema é gravíssimo. Eu estou propondo mais uma audiência pública aqui no Senado. Eu ouço a senadora por São Paulo, Marta. Só acho que nós todos temos que buscar uma solução, cobrando inclusive do governo federal. A fala do senador, porque realmente isso nos preocupa a todos. A sua fala elucida, esclarece, mostra a dimensão do problema e mostra a dimensão do problema que não é um problema paulista nem do Sul, é um problema brasileiro, né? E aí nós temos que agir de outra forma, nós temos que pensar numa solução global,
porque a forma até agora encontrada, se não me engano, foi de mandar R$1 milhão para o Acre de reais e dar solução ao problema, é ridícula, porque não é isso que vai dar uma solução. Nós temos um país imenso, com possibilidades variadas, e que não adianta mandar ônibus e ônibus e ônibus para São Paulo, onde o índice de desemprego, principalmente nesse momento, também é alto. Então, nós temos que avaliar quanto que cada estado poderia receber, mas não receber de enviar ônibus e de jogar numa igreja, como está sendo feito. E aí não é nenhuma acusação ao prefeito atual, é uma impossibilidade de lidar com o número de ônibus que estão chegando, né? E aí nós teríamos que pensar outras formas de fazer que não só essas pessoas fossem conduzidas e lá pudesse ter um preparo anterior do que seria feito com essas pessoas. E até um pouco de tempo para que essas pessoas que vêm dos outros países não entrassem, não recebessem esses documentos tão rapidamente, enquanto não tivessem essas possibilidades alocadas. Então, nós estamos vendo dois problemas. Primeiro, nós somos um país acolhedor e devemos continuar a sê-lo, mas nós temos também que ter uma possibilidade concreta de solução do que invadir, não posso dizer isso que fica desproposital, do que jogar essas pessoas que são seres humanos em condições subhumanas, como hoje está na capa da Folha de São Paulo, o Globo eu não vi, a senadora Ana Amélia me contava, né? E que nós temos tido em recorrência essas denúncias nos jornais. Eu acredito que as cidades não têm condição de resolver, o Acre não tem condição de resolver, e isso tem que ser uma postura da União e do Itamaraty para uma solução que seja acordada de uma forma que essas pessoas possam entrar, mas, ao mesmo tempo, elas possam ser acolhidas de forma humana e digna. A senhora senadora Marta, eu agradeço a parte, e a situação só é um pouco mais complexa ainda, porque eles chegam às centenas diariamente no Acre. E o que vamos fazer? Como o governo deve fazer? O que é que o governo tem feito lá? Dá de comer, um abrigo. Só que não tem abrigo, que o Estado não tem a prerrogativa de cuidar de refugiados. Isso, constitucionalmente, nenhum Estado do Brasil está preparado, muito menos o Estado do Acre. Só com alimentação, sabe quanto que o governo do Acre já gastou com os haitianos? 11 milhões de reais. Com alimentação, nesses anos. O governo federal entrou com outros 10 milhões, foram 20 milhões. Mas o que fazer? Chega um grupo que vem por conta de coiotes, passam pelo Equador e chegam sem avisar, sem informar ninguém, nem com dia, nem com hora, e chegam às centenas. Bem, o Brasil disse que quem estabeleceu a regra, quem chegar na fronteira entra. E quem entrar é documentado. Então, vem um, vem outro. E aí, o que o governo do Acre tem que fazer? Eles falam, eu quero ir embora, não quero ficar aqui. Aí fica um outro problema. Como é que faz? Vai combinar primeiro? Como combinar se está entrando essa média? Eu não dei o número. Esse mês agora, mês de abril, acabou o mês de abril, não está na minha contabilidade. Estou botando, mês de abril foram mais 1.412. Ontem, 200. Ontem, 200 haitianos. Senador... É gravíssimo, isso exige que as autoridades federais, que tenham a prerrogativa, que junte o Ministério da Justiça, que junte o Itamaraty, que junte a ONU e a gente encontre uma solução para o Haiti, porque também se for para abrir, o Haiti inteiro vai vir. Agora o Haiti hoje está crescendo já 4% ao ano, retomou um pouco sua economia e o Brasil não consegue estabelecer uma política para que haitianos que queiram vir possam vir de acordo com os interesses do Brasil ou não. Mas, no fundo, nós estamos fazendo um ato humanitário no Acre. O governador Tião Viana, por estar fazendo um ato humanitário de dar de comer e ajudar no transporte, o que é que vai fazer? Eu só queria que quem está escrevendo sobre isso entenda. Como é que você faria se você tivesse 2, 3 mil haitianos chegando na porta da sua casa. Na sua casa e dizendo, eu estou com fome e quero ir para São Paulo, para o sul do Brasil. O que é que você faz? Essa é uma situação grave, de difícil solução e que precisa unir todo mundo. São Paulo, Rio Grande do Sul, governo do Brasil e ajudar o Acre, porque o Acre já está fazendo mais do que o que pode. E é apenas um lugar de passagem. Senadora Ana Amélia. Senador Jorge Viana, quando eu vi as imagens hoje e o problema aflorar, a televisão, a mídia, os jornais dando espaço para esse tema,
logo você remete às imagens daqueles barcos saindo pelo Mediterrâneo, fugindo na Europa. E a Europa tomando medidas duras. Então, não é o caso do Brasil em relação à sua fronteira agora. Esse é um problema que remete de novo à questão federativa. Como disse Vossa Excelência, não é competência do Estado absorver esse contingente de imigrantes que chegam de forma legal e ilegal. Porque o indocumentado, ele é um ilegal, ele não tem documentação, ele está precisando disso. Pessoas que chegaram pelos depoimentos das pessoas que prestaram hoje no noticiário, elas estão, desde que chegaram aqui, algumas delas, sem ocupação profissional. Então, elas estão dependendo da assistência social, seja da Prefeitura de São Paulo, seja de Porto Alegre, porque as pessoas não conseguiram colocação no mercado de trabalho. E agora, essa situação do mercado de trabalho se agrava diante disso que a senadora Marta, por exemplo, levantou. Nós também, os brasileiros também estão sofrendo o problema da redução da oferta de nível de emprego. Então, a Polícia Federal... A fronteira, o Acre é uma fronteira com 2 países, Bolívia e Peru. Bem, estive lá, senador, o senhor me acolheu lá com muito afeto. O Estado é pequeno, comparativamente ao tamanho da Amazônia. E os recursos financeiros, 12 milhões de reais, é dinheiro que falta para uma UPA no interior do Acre, senador Jorge Viana. Então, o transporte dessas pessoas, quem está custeando? O governo do Acre. Não está havendo uma organização disso, e é preciso, aqui de novo, a Casa da Federação, tratar do tema com a rapidez que merece, porque também não pode a Polícia Federal fazer vista grossa a esse crime, que é vender os coiotes trabalhando para fazer a chegada dessas pessoas de modo ilegal e explorando as pessoas com pagamento de $2.000. Então, eu penso que é um tema muito mais complexo do que simplesmente fazer assistência para essas pessoas. Então, a nossa fronteira está muito vulnerável, senador. Sem dúvida. E aí eu queria só dizer qual foi a atitude do governador Tião Viana. Depois de 3 anos, dando de comer e dando um abrigo, e quando chega fica 1.200 gritando, implorando para ir embora, ele falou que não vai mais manter abrigo, porque ele estava fazendo um abrigo provisório, numa parceria com o governo federal, para um ato humanitário, mas que ele não tem condição de administrar nem de cuidar de abrigo. Devolveu por ofício para o governo federal a responsabilidade de cuidar de abrigo e dos refugiados. Essa foi a primeira atitude. E a outra, ele está em Brasília procurando ter uma audiência no Palácio do Planalto, com o ministro da Justiça, com o Itamaraty, para que definitivamente esse problema que é gravíssimo na Europa, que é gravíssimo na Ásia, nós estamos vendo todo dia no noticiário, agora está nas costas de um Estado, que é o Estado do Acre. O Acre tem que tratar de quase 40 mil refugiados, o Acre, sem nenhum pessoal treinado, sem dinheiro, sem as condições, e o pior, ainda tem que virar o Estado que está fabricando, como se fosse... criando o problema reunindo haitianos para mandar para São Paulo, para o Centro-Sul. Não tem nada disso. Eles estão passando, o Acre fica a 4.000 quilômetros de distância de São Paulo, e quando estão lá amontoados, mesmo que comendo, mas querendo encontrar seus parentes que já vieram, então ou o Brasil adota uma medida rápida, urgente sobre esse assunto, ou então isso vai se agravar ainda mais. Eu concluo dizendo, estou apresentando... Eu estou apresentando um requerimento pedindo uma audiência pública, que eu já fiz, já fizemos comissão do Senado, já fomos visitar os abrigos quando era em Brasileia, fizemos audiência pública, estou propondo aqui um requerimento pedindo audiência pública, onde o senhor Beto Ferreira Martins Vasconcelos, que é secretário nacional de Justiça, quem trata desse assunto no Ministério da Justiça, que o senhor João Guilherme Lima Xavier da Silva, diretor do Departamento de Estrangeiro, da Secretaria Nacional de Justiça, possam estar aqui, o embaixador Danese pelo Itamaraty, o senhor Tássio Márcio Jardim, assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal, membro da comissão de especialistas do Ministério da Justiça, que apresentou a proposta de anteprojeto da Lei da Migração e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil, e o secretário de Direitos Humanos, que é meu suplente, Nilson Mourão,
que tem procurado, uma pessoa sensível tem procurado fazer o impossível, só que não tem nenhuma condição dessa situação seguir nas costas do Estado do Acre. E o pior, na desinformação, a imprensa põe como se o governador... É só refletir um pouco. Foi o governador Tião Viana que mandou buscar uma população de quase 40 mil de haitianos para o Acre, para depois mandar para São Paulo? Isso, gente, tem que ter um mínimo de compreensão. Quer dizer, no Acre pode entrar por semana 600, 700 haitianos em Rio Branco. E a gente dá de comer. Em São Paulo não pode. Essa é a pergunta. Eu não quero que vá para São Paulo. Eu quero que o Brasil estabeleça que relação vai ter com esse povo que é explorado no seu país, está explorado na viagem e agora está vivendo esse drama aqui no nosso país. Então eu ouço a senadora Lides para poder concluir, inclusive, Zé Medeiros, agradecendo a sua tolerância. Senador, apenas para ressaltar a importância desse tema e que Vossa Excelência vem tratando dele sempre aqui no Senado, diversas vezes já tratou. Mas eu quero lembrar que houve uma CPI do tráfico de pessoas nesta casa. E essa CPI elaborou uma legislação específica sobre tráfico de pessoas, que foi para a Câmara, lá também numa CPI de tráfico de pessoas na Câmara dos Deputados. O nosso projeto foi revisto, reestruturado e votado um substitutivo. Portanto, há uma legislação que hoje já trata desse assunto e que deveria já ter retornado, se não me engano, para aqui, para que seja votado definitivamente, porque há como ser punido os coiotes, há prevenção prevista e há uma punição que não é uma punição apenas de prisão, mas há também as medidas para a proteção daqueles que são vítimas do tráfico de pessoas. Portanto, eu acho que nós precisamos retomar essa discussão, sim, principalmente nesse momento no mundo, onde há toda uma situação de populações que estão perdidas no oceano, por exemplo, da Ásia, sem ter guarida de país algum, tendo que a ONU agora tomar decisões sobre isso. Não é possível nós continuarmos nessa situação sem que a ONU possa definir, inclusive, uma política a respeito desse assunto com os países que participam disso. Muito obrigado, senadora Lides. Eu queria só, então, concluindo, dizer que estou apresentando um requerimento para que se tenha mais uma audiência pública na Casa, na Comissão de Relações Exteriores. Queria também agradecer à imprensa. A imprensa está entrando no assunto novamente e isso ajuda a entrada da imprensa, dos veículos de comunicação, tratarem desse tema. Mas eu peço, por tudo, que busque a informação. Eu tenho os números, tenho dados, mês a mês, para que se tenha, de posse desses dados, dessas informações, a exata gravidade do problema e, com isso, a gente dá a dimensão para ele, para que se encontre uma solução que não virá se não for através do governo federal, do governo brasileiro e, obviamente, envolvendo, inclusive, as Nações Unidas. Muito obrigado, senhor presidente.